Então, minha saudação a todos. Hoje aqui é a nossa live da quinta-feira, né? E vamos continuar falando sobre a restauração da alma. No último vídeo nós falamos que Deus é um fogo consumidor, né? Foi o nosso último vídeo, que já está aí no canal. E hoje vamos, então, o título da nossa mensagem vai ser a restauração do santuário de Deus. Restauração do santuário de Deus. Quem é o santuário de Deus? É um prédio? Não. Santuário de Deus sois vós, não é? Amém? Então, nós somos santuário de Deus. A hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo o Espírito de Deus em mim, né? E que é o Espírito do Deus triuno. E a palavra diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Então, esse Espírito é todo poderoso. É todo poderoso. Então, nós, quem é cristão e aceitou Jesus, não sabe o poder que tem dentro dele, né? Não tem consciência da vida que está em nós já. A vida toda poderosa, né? E então, vamos começar a nossa live de hoje. Vamos fazer uma leitura, primeiro do livro de Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, que fala sobre o processo de salvação, de restauração da alma, né? Amém? E diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. 13:14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Então vamos ver mais agora também Atos 3:21. Atos 3:21. Que fala assim: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém? Mas então, convidar a nossa irmã Núbia a fazer a oração inicial. Amém? Iniciando então a nossa live de hoje. Amado Deus, poderoso Pai, nessa noite entramos na Tua presença, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, vivos, com saúde. E queremos pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor venha estar falando conosco, venha estar nos abençoando através da palavra, através dos louvores e de tudo que acontecer nessa noite, Pai. Que tudo aconteça conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, fala conosco, nos renova, nos fortalece e aumenta a tua graça, para que cada dia a gente venha estar vencendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, saudar a irmã que entrou, a irmã Sara, e também a nossa irmã Elizabeth, né? Boa noite, irmã. E a irmã para todos. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus viu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do
para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó, para a batalha final. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome, a saber os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Levantem-se, ergam-se do pó, para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó, para a batalha final. Levantem-se, ergam-se do pó, para a batalha final, para a batalha final, para a batalha final. Si mesmo se humilhou, obedecer até a morte, morte de cruz. Si mesmo se humilhou, obedeceu até a morte, morte de cruz. Morte de cruz. Esse foi o preço do perdão que recebi. Derrubou a parede da separação. A ti vou seguir em direção ao Pai. De volta ao Pai. O caminho é apertado e a porta é estreita, mas com Deus sou contornado, sim, e por Ele eu sofrerei. Sofrerei o dano por amor a Cristo, com alegria sofrerei por amor a Cristo. Assim mesmo se humilhou, obedeceu até a morte, morte de cruz. Assim mesmo se humilhou, obedeceu até a morte,
ao Pai, de volta ao Pai. O caminho é apertado e a porta é estreita, mas com Deus sou consolado, sim, e por Ele sofrerei. Sofrerei o dano por amor a Cristo, com alegria sofrerei por amor a Cristo. Sofrerei o dano por amor a Cristo, com alegria sofrerei por amor a Cristo. De volta ao Pai, de volta ao Pai, de volta ao Pai, em direção eu vou ao Pai. De volta ao Pai, de volta ao Pai, de volta ao Pai, em direção eu vou ao Pai, ao Pai. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 21. Atos 3, 21. Vamos orar juntos. Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Amém. E eu quero me fixar na palavra restauração. Quero dizer para os irmãos que eu tenho visto ao longo desses anos todos que a palavra restauração ela é muito pequena e limitada para mostrar a grandeza das realizações divinas no que Ele está fazendo neste momento. Porque a gente fala em restauração do Senhor, que é o item do meio, né? Entre a salvação judicial e a glorificação, a restauração está no meio. E a restauração nada mais é do que a intensificação de Cristo no ser criado, ou em tudo que foi criado por Deus e contaminado por Satanás. A restauração é o processo pelo qual Deus traz de volta ao estado de pureza, segundo o momento em que Ele criou todas as coisas santas e puras. Então a palavra restauração quer dizer voltar ao estado antigo, original de pureza. Então Deus vai fazer isso em todos nós que somos chamados, está fazendo isso. Hoje os irmãos estão sentados aqui na estrutura chamada igreja, que é uma instituição divina, onde Deus proporcionou essa estrutura para purificar o homem. Amém? Deus está nos trazendo de volta ao nosso estado original de criação, com pureza e com um acréscimo, né? Com agora não mais
passível de restauração, de contaminação daqui para frente. Porque o próprio Deus entrou para dentro de nós para garantir o estado de pureza que Ele vai produzir em cada um de nós, e seremos eternos e seremos puros para sempre. Amém? E isso tudo ocorreu por causa dos movimentos e das decisões divinas de fazer com que todas as coisas fiquem puras neste universo. Quando Deus fala universo, o sangue de Jesus, ele é abrangente na purificação. Ele vai purificar homens, toda a criação, animais, terra, atmosfera, primeiro céu, segundo céu, porque o terceiro já é puro. O universo é do segundo céu para baixo. E Deus vai, através do sangue do Filho, Ele tem um poder tão grande, esse sangue derramado, que gerou e vai mover a mão divina para arrumar tudo. Essa restauração não é só no homem que vai ocorrer. E eu até digo mais para os irmãos, eu tenho descoberto na Bíblia algumas coisas com o Senhor, de que a surpresa que Deus vai nos dar na inauguração milenar do seu governo é muito grande. Porque eu acredito, irmãos, que Ele vai fazer um trabalho de arrumação na terra para esse milênio. Vai haver movimentos miraculosos acontecendo com a estrutura do planeta, né? E porque um governo de paz não pode ficar com uma terra que não tem mais nutrientes para produzir as coisas, dos rios contaminados. Não acredito que Deus vai ter um governo imperfeito assim. Eu creio que Deus vai fazer uma mexida. É por isso que a Bíblia diz que o homem nunca passou no coração do homem, e nem ele viu, nem ouviu, e nunca tocou o que Deus tem preparado para nós. Eu acho que a surpresa é muito grande no corte da fita inaugural do Milênio da Paz. Aí você pode pensar assim, isso vai demorar muito, mas você pode estar vivo quando esse dia chegar. Você sabia disso? Você pode estar vivo. Talvez aqui muitos não vão experimentar o esquife, nem a sepultura, ficar sem oxigênio lá dentro. Amém? Talvez aqui serão transladados, muitos aqui vivos, né? Então vamos nos esforçar para alcançar esse prêmio maravilhoso que Deus coloca à disposição. É uma sensação maravilhosa, você num piscar de olhos, você sai de um corpo mortal e entra numa glória. Hein? Então eu tenho esperado esses momentos durante todos esses anos com muito, muito anseio. Eu anelo muito por esses momentos. E toda a minha luta, meu trabalho até hoje é para ver esse momento. Todo o meu esforço que eu tive, o meu negar até hoje, o meu suportar as coisas todas, é para esse momento. Tudo que eu fiz nesses 24 anos foi pensando nesse momento. Porque se você, irmão, que está sentado aqui, não tem este anelo em primeiro lugar no teu coração, é uma tristeza, eu digo para você. Se você está preocupado com outras coisas, em primeiro lugar, isso é uma fraqueza, eu quero dizer para você. Você não chegou onde Deus queria. Mas também, aqueles que chegaram não são melhores que você, eu quero dizer. Porque você pode chegar a hora que quer naquele lugar. Amém? Porque na casa do Senhor não tem ninguém maior e melhor. Tem os que querem e tem os que não querem. Amém? Mas ninguém está impossibilitado de tocar essas grandezas de Deus. Amém?
Então é uma questão de decisão pessoal, de esforço pessoal, de investimento pessoal. E isso Deus não vai interferir, é com você. Ele não vai, ele se expõe, ele se oferece, ele te persegue. Hoje aqui ele está te perseguindo com a verdade. Ele quer te dar a bênção. Amém? E a gente aqui está muitas vezes tão distante disso que eu estou falando, né? A nossa realidade passa a ser muito terrena. E a palavra de Deus, ela tem um poder de levar o homem para uma realidade espiritual. E essa é que nós temos que ter. Então, aqui nesse versículo, é a restauração de Israel. A restauração de todas as coisas do universo. Está chegando esse momento. Mas vamos falar de nós agora, do nosso coração. Porque o que é pureza? Porque a restauração objetiva a pureza. E se você vai no dicionário, você vai ver que há várias maneiras de descrever o que é uma pureza. Mas para mim, segundo o entendimento que eu tenho até hoje, pureza é você ter um estado, uma condição, uma formação de tudo aquilo que veio de Cristo. Tudo que você já tem de Cristo dentro de você, aquilo é puro. São substâncias que não têm nenhum tipo de... Não foi ali adicionado nada que é morte, pecado, mundo, nada. Tudo que é de Cristo é muito puro, é uma substância pura. Não tem adição de nada, a não ser elemento divino. E o Senhor, quando nós falamos de restauração, Ele está trabalhando em nós internamente, através do Espírito, para nos purificar. Como é que Ele faz isso? Você vê a palavra aqui, ou na tua casa, onde você está. Você acessa a palavra. O conhecimento espiritual vem para as tuas memórias. Então, aquele conhecimento está lá nas tuas memórias, à disposição do Espírito para fazer revelação dentro de você. Muitas coisas que você já acessou e conhece, Deus não te revelou ainda. Mas muitas já conseguiu revelar. Porque Deus sabe mensurar a tua capacidade de suportar uma revelação também. Porque Deus não joga pérolas aos porcos. Entende? O que é a palavra, essa simbologia na maneira de falar, quer dizer, o Senhor não ensina os elementos carnais em nós, o elemento pecaminoso, Ele não dá comida para eles. Entende? A comida que o Senhor nos dá é só para a nova criatura crescer. É isso que Deus está falando. Porque não adianta dar comida divina para aquilo que já está condenado e morto e não tem nada de Deus. E veja que muitos de nós ainda estamos vivendo embasados e sob a influência forte da carne. Então, nossa sustentação nesse momento passa a ser o elemento trevoso que nos guia, que nos dirige, que nos sustenta. Muitas vezes nossa confiança está no nosso próprio braço e ele é mortal. Né? Ele já está condenado. E a gente custa às vezes a confiar na palavra divina, que é infalível, digo para você, e eterna, nunca vai mudar, mas tudo que é carnal termina em nós, é temporal. E fraco para nos sustentar. Né? Então, a pureza que Deus está produzindo em nossos corações, nos transformando ao estado original, com um acréscimo, né, de uma garantia, né, uma segurança que nós temos
adicionada ao momento da nossa criação, que é sermos incorruptíveis a nível de crescimento espiritual e formação do novo homem. O novo homem não é passível de corrupção. Então veja que Deus não mandou eu comer da árvore da vida agora, somente isso, como fez lá em Gênesis. Para que Deus entrasse para dentro de mim. Não, Deus entrou para dentro de mim e agora diz, coma da árvore da vida. Mudou a ordem. Entenda? Isso é muito glorioso. Isso é um presente que você não tem ideia quanto vale isso. Porque eu jamais teria capacidade, eu e você, de acessar a árvore da vida sem a presença do Espírito. Nunca mais, por causa da contaminação que nós tivemos. Esse acidente cósmico dentro de nós, de Satanás entrar para dentro de nós, isso aí foi muito grave. E agora Deus está nos purificando de Satanás. Então é por isso que essas ferramentas que eu falei, que estão à disposição dos irmãos, é para acelerar um processo de purificação nas nossas vidas. Para que quando vem o dia do Senhor, você já esteja no estágio adequado para ser transladado e glorificado. E essa é a preocupação de Cristo. É por isso que o Senhor levantou você, me levantou para estar aqui falando dessas coisas, porque Deus realmente quer um povo com Ele nesta geração. Muitos que já dormiram estão com Ele no milênio. Mas nós temos aqui a última geração, nós estamos com uma oportunidade maravilhosa devido ao que nós estamos acessando de Deus. Nós estamos acessando coisas profundas de Deus. Amém? E nós não devemos jogar fora essa oportunidade, irmãos, porque um convite de Jesus não pode ser desdenhado. Se Ele me convida para a graça, não é uma felicidade completa. Mas se Ele me convida para as bodas, isto é o máximo que Ele pode te dar agora. Agora. Amém? Então, a igreja tem que aprender a valorizar essas coisas. E esse conhecimento que você puxa do livro para cá, ali fica um manancial de semente. Muita. A sementeira é a memória do homem. E ali, Deus pode puxar coisas e desvendar espiritualmente para ti a hora que Ele vê capacidade, interesse, desejo, esforço, investimento em cada um de nós. Porque Deus não dá as coisas sem ver essas coisas primeiro. Amém? Agora, se você é lá perseverante, todo dia Deus te vê, te acha na mesa dele. Ah, para aí, muda de figura, irmão. Você está expressando para ele que tem desejo ardente de ter ele como vida e conteúdo. Ele muda o tratamento contigo. Né? Ele muda completamente a maneira de administrar a tua restauração. Ele começa a fazer rapidamente as coisas, porque você está abrindo espaço para ele agir. Porque Deus não vai contra a tua vontade, entende? Ele pode fazer arranjos para a tua vontade morrer e arrefecer, mas não vai contra a tua vontade. E os arranjos são consequência dos nossos erros. Então, ele não provoca essas coisas. Amém? Então, a liberdade que Deus me deu sobre a minha cabeça nesta era e sobre a tua é verdadeira, quero dizer para você. Ele não é um autoritário, né? Ele respeita a minha busca, a minha vontade. Mas também as consequências dos meus erros. Ele pode permitir que chegue de volta em mim. E isso faz com que minha dureza de coração seja quebrada. Amém? E ele não está infringindo a sua lei quando faz isso.
Então, essa pureza, ela é feita à medida que você investe. Davi, por exemplo, buscava o Senhor todo dia, muitas vezes durante o dia. Ele lia muito a verdade, a palavra. E aquilo era a vida dele. Obviamente que ele ficou o homem segundo o coração de Deus, preparado para reinar no milênio. Porque o reino de Davi é uma amostragem de quem vai para o reino. Os que querem a palavra e valorizam a palavra, vivem a palavra, sobre a palavra. Eles vivem sob a palavra. Aí eles vão para o reino. Então Davi foi ungido rei de Israel. Nós seremos reis e sacerdotes daqui a pouco. Então por isso que eu sou chato em repetir. Vamos buscar o Senhor, os materiais estão aí, são auxílios maravilhosos para os irmãos descortinar os mistérios de Deus. E aí tu abre espaço no coração para Deus te revelar coisas toda hora e falar contigo. Amém? Até você começar a ter um sistema e acostumar, se habituar a ser guiado pelo Espírito, que é uma maravilha isso. Né? Porque você vai estar lá no secular ou dentro da igreja, onde você está, o Espírito Santo te dá todas as linhas de atuação, a qualquer momento, é tudo rápido assim. Deus sempre te mostra o que é dele e o que não é, quando você é guiado pelo Espírito. E não precisa dobrar o joelho no banheiro para saber às vezes, é tudo imediato. Porque Deus tem comunhão formal e informal contigo, tem autoridade sobre tua mente. Amém? Então, com isso, eu queria assim, despertar os irmãos a buscar mais o Senhor. Só isso. Amém. Então, continuamos hoje falando então sobre esse tema de restauração, né? Restauração, hoje o tema então é restauração do santuário de Deus. Então, nós somos o santuário de Deus. E o tema salvação, eu digo para vocês que tem muita confusão, né? Então, eu vi assim, tem os casos que ou pregam um evangelho parcial, ou pregam um evangelho distorcido. E se tu vai examinar, o foco sempre é nesse tema salvação. Né? Amém? Então, a gente sabe que tudo começa pelo o crer em Jesus. Salvação vem por fé em Jesus. Crer por batizado. Mas a essência, então, é Jesus. Né? Só que logo após o batismo começa o processo, então, que o irmão estava falando, é a intensificação. Né? Intensificação. Aí envolve, então, a restauração da alma, né? A restauração do santuário. Que a hora que eu recebo o Espírito Santo, eu me torno santuário de Deus. Santuário de Deus sois vós, né? Nós somos santuário de Deus. Mas aí começa esse processo. Então, nossa alma ainda está contaminada, ainda está no comando da carne, da velha natureza. Então, esse processo aí, então, de salvação envolve sair do comando da carne e ir para o comando de Deus. Então, quer dizer, nós não saímos, então, do batismo glorificado, que a terceira fase é a glorificação. Começa, então, o batismo, nascer de novo, regeneração, intensificação, para chegar na terceira etapa, a glorificação, né? Certamente ninguém sai glorificado do batismo. É um processo que é importante, certamente, né? Mas ele não é final. Eu não estou pronto só porque eu me batizei, né? Tem o processo, então, que a Bíblia fala em desenvolver a salvação. Vamos ler aqui de novo, então, Filipenses 2:12. Né? Essa passagem de Filipenses fala sobre isso. Diz aqui, desenvolver a salvação. Vamos ler juntos aqui, então. Então, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Né? É o processo, então, de intensificação. Né? Intensificação de Deus, né? Na minha alma. Intensificação do Espírito de Deus na minha alma. Né? Então, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Reverência a Deus, temor de Deus. Versículo 13,
porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. É Deus que faz a obra, né? Mas na era da graça, tem que ter um querer meu. Então, esse processo envolve que eu tenho que estar colaborando com o Espírito. Deus não vai me obrigar. Se eu me acomodar, eu não vou receber esse importante processo aí, né, de restaurar a alma e chegar, então, na glorificação, né? O vencedor é aquele que chega na glorificação. Vamos ver a sequência, então. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. E o versículo 15, olha o que fala aqui, então, né? Para que vos torneis, eu me tornar, quer dizer que eu não estou pronto, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Olha aqui a glorificação, né? Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, né? Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Jesus falava que vós sois a luz do mundo. Então, Jesus quer que nós sejamos luz no mundo, né? Então, nós temos que estar no mundo, nós estamos no mundo. Nosso testemunho tem que ser luz, eu tenho que fazer a diferença, né? Não para me exaltar para os outros, mas para ser luz, para fazer a diferença. Olha o versículo 16. Preservando a palavra da vida, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, né? Então, Paulo falava no dia de Cristo. O que é esse aqui, né? Tribunal de Cristo. Tem um momento, então, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, o Paulo dizia, né? Preservando a palavra da vida. Preservar a palavra da vida. Isso faz parte do processo. Só que no dia de Cristo, Paulo falava que eu não me glorie. Eu me glorie de que não corri em vão. Deus estava usando o instrumento ali, né? Para levar a salvação para aquele povo ali. E era um povo gentil, né, que ele foi escolhido para os gentios. Então, que não me esforcei inutilmente, né? Vamos ver, para entender mais esse processo, vamos ver outra passagem aqui, está no livro de Romanos 8. Romanos 8. Vamos ver a partir do 18, né? Ali o vídeo falava que Deus estava trabalhando em nós para que restauração, voltar, né, ao princípio, restaurar. Então, quando eu restauro algo, é para ele voltar ao princípio, aquilo que ele era. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas certamente que a hora da queda deu um problema nessa imagem, né? Certamente. É só a gente olhar para o mundo que está aí, né? Tudo tem a ver com a queda, né? Então, Deus quer restaurar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então. Aqui em Romanos fala assim, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, quer dizer, sofrimento existe, né? Não dá para dizer que o crente não vai sofrer mais, né? O mundo teria as aflições, mas tem bom ânimo que eu venci o mundo. Diz que as aflições viriam, né? Então, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Em nós, a glória. Ele falava da glorificação, que é o terceiro estágio que nós estamos caminhando para chegar lá. E que fala aqui agora, então? A ardente expectativa da criação, a criação. Deus tinha colocado toda a criação sob a autoridade do homem. Então, quando o homem caiu, a criação sofreu essas consequências. Então, 19 ali, versículo 19. Então, para baixo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, né? Então, quer dizer que até a criação aguarda isso, está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Olha o versículo 20 ali, então. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, toda a criação sofreu, né? Sofreu pela queda do homem, né? Mas Deus quer restaurar tudo de novo. E a hora que o homem for restaurado, né? Assim como a criação, os animais sofreram com isso, né? Eles vão receber também essa bênção, né? De retornar ao que era lá no início, né? Então a gente vê lá no livro de Isaías que o leão vai comer palha com boi, né? Vamos ver?
Então, o que que aconteceu? Hoje o leão devora o boi, né? Não é o que acontece? Tudo tem a ver com a queda do homem, né? Mas Deus diz que vai restaurar tudo. E até mesmo a criação vai poder desfrutar dessa novidade. Os animais também vão desfrutar. E Deus sujeitou os animais também ao homem, né? Vamos ver o 21. O 21 também. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, né, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, notem aqui que fala novamente em glória, fala em filho de Deus, né? Então, Deus criou o homem. Ele queria muitos filhos, começando com Adão e Eva, né? Muitos filhos. Por isso que ele já criou o homem com a imagem e semelhança dele. Mas a hora que houve a queda, o que que aconteceu? A imagem foi danificada. O homem não passou a expressar Deus, passou a expressar trevas, passou a expressar Satanás, né? Amém? Mas hoje, então, Deus está trabalhando, é uma obra de restauração da nossa alma. Então, é importante a gente entender esse processo, né? Então, a gente chama de intensificação, dá para colocar mais em outras palavras, né? Desdobrar em outras palavras, mas é fácil de entender com uma palavra só, intensificação, né? Outro jeito de entender também que nós estamos em processo, que nós não estamos prontos, né? A gente vê que o povo, quando saiu do Egito, né, atravessou o Mar Vermelho, ele foi para o deserto. Hoje nós estamos no deserto. Então, eu tenho que passar para o deserto, mas eu estou olhando para onde? Para a Terra Prometida, né? Então, hoje a nossa Terra Prometida é o reino milenar com Jesus Cristo, né? Então, por isso que a importância que tem, o irmão falava ali, de eu estar buscando, né, de eu estar pagando um preço de consagração, meditar na palavra, oração, né? E, acima de tudo, prática da palavra, a obediência, né? Ele falava no Filipenses, a importância de obedecer, que a obediência vai envolver uma vivência, e a hora que eu vivo, eu vou experienciar, né? Eu vou experienciar. E aí eu estou sendo luz e sal no mundo, né? Tudo isso é o processo, então, de restauração do santuário, restauração da alma, ao comando original de Deus, né? A importância que tem, então, de entender o processo, então, de salvação da alma, né? Mas, não quero só eu falar, eu sei que tem mais pessoas que querem compartilhar aqui, né? Eu sempre abro para vocês. Estamos falando, então, sobre restauração da alma, né? Quem mais quer compartilhar algo aqui está aberto para vocês aqui. Temos aqui bom número de irmãos hoje, a Manúbia, Sullivan, a Sara, irmão José Marcondes, Elizabeth, né? Todos que sentirem do Senhor, né? Ninguém é constrangido também a participar, né? É Deus que toca o coração de vocês. Ou não toca, né? Tem liberdade sempre do Espírito. Né? Na hora, então, se ela compartilhar aqui. Então, vamos abrir em Romanos 8, do 22 ao 25. Então, diz assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Então, quem é as primícias do Espírito é Cristo, nós temos o Cristo dentro de nós, amém? O nosso Espírito, né? Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, hoje nós estamos sendo trabalhados na alma, e quando a gente tiver com a nossa alma praticamente sob o governo de Cristo, nós vamos receber um corpo glorificado, que vai ser a redenção do nosso corpo. 24. Porque na esperança fomos salvos. Então, pela fé em Cristo Jesus, nós fomos salvos, o nosso espírito está salvo. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, então, a salvação da alma, agora nós estamos esperando por ela. Estamos esperando que Deus processe todo esse desenvolvimento da nossa salvação. Mas nós ainda não vemos o resultado em nós, mas estamos esperando que Deus faça essa obra. Então, nós temos que esperar com esperança, né?
Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, é um processo, a restauração do Espírito, ela é imediata. A hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, me batizei, o Espírito é salvo. É na hora. Agora, a nossa alma, ela precisa de um processo de restauração. Então, esse processo de restauração, ele é mais lento. A gente tem que aguardar com paciência. Agora vamos para o versículo 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito conosco, né? Então, todas as coisas vão cooperar para que esse propósito se realize. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, aqui mostra que quando Deus nos fez, ele nos fez para sermos a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse era o propósito de Deus quando criou o homem, né? Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Cada um de nós está aqui hoje porque nós recebemos um chamado, para o qual a gente já foi predestinado lá na criação do mundo, né? E aos que chamou, a esses também justificou. Então, ele nos redimiu dos nossos pecados, nos justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o Senhor, espiritualmente, isso está pronto, mas ainda estamos em processo de glorificação, né? Ainda estamos no processo de intensificação para recebermos um corpo glorificado. Agora vamos para o versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, hoje, né, se nós escolhermos por Cristo, nada pode nos separar do amor de Deus, porque nós já estamos unidos com Ele lá no nosso espírito humano, nós já somos novo homem, e isso não muda mais. Então, o que falta para nós é apenas tomar uma decisão de perseverar até que Deus complete a obra de restauração da nossa alma, né? Vamos abrir também em Atos 3, do 16 ao 26. Então, diz assim, ó, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vede. Isso aqui é aquela passagem do homem que estava na frente do templo Formosa, né? Em que Pedro e João disseram para ele, né, levanta, toma o teu leito e anda, e ele saiu andando e glorificando a Deus. Então, eles estão contando aqui, pela fé no nome de Jesus, é que esse homem, né, se fortaleceu e, por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Então, esse homem tinha sido curado. Versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, aqui ele está falando a primeira parte do arrependimento, né, que é a salvação judicial do Espírito. Versículo 20. A fim de que, da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Então, Jesus vai ficar no céu até que todas as coisas sejam restauradas aqui, né?
de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Vamos até o 26, 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Aqui, Moisés está falando de Jesus. 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então, aquele que não aceitar Jesus como Senhor e Salvador não tem salvação, é condenação. Versículo 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Nós fazemos parte das nações da terra que foram abençoadas através de Abraão, né? 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, aqui está falando da restauração da alma. Então, depois que Jesus ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito. Então, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito vem para dentro do Espírito do regenerado e passa a habitar dentro do Espírito. E ele começa a inclinar aquele coração, né, para receber a palavra. Então, a partir do momento que o Espírito está lá dentro, ele começa a fazer um operar dentro de nós para a gente poder ter iluminação para receber a palavra. Então, quando a gente ouvia a palavra e era do mundo, era como se estivesse lendo um livro comum. Mas quando o Espírito está lá dentro, o Espírito começa a abrir a nossa mente para receber a revelação da palavra. Então, nós começamos a ser transformados, não só de fora pela palavra, mas também de dentro, pela ação do Espírito. E aí, o que acontece? Nós começamos a nos apartar das perversidades, da natureza caída. Porque nós temos a palavra fora para nos ensinar e a palavra por dentro, que é o Espírito, né, para nos dar essa comunhão com Deus. E aí nós começamos a ser santificados. E esse é o início do processo, né, da glorificação. Porque à medida que nós vamos nos santificando, né, diariamente, aquele processo diário de estar buscando a palavra, meditando, orando, confessando o pecado, sendo transformado, nós vamos sendo glorificados diariamente, até que a gente chegue ao processo final, quando nós vamos receber o corpo glorificado, né? Mas, por enquanto, a nossa mente está sendo trabalhada para termos o governo do Espírito. Amém? Amém, meus irmãos. Então, fica o convite para vocês, não só o pessoal da Igreja do Senhor Jesus, mas todos, né? O encontro microrregional que vai acontecer em Passo Fundo no sábado, né, 14h30. E esse encontro é transmitido pela internet também, pelo canal da rádio e TV Menorá. Dá para assistir, fica postado depois, que ainda puder assistir no dia, tem como assistir depois também. E o tema vai ser o poder do perdão, né? Que é um tema muito importante, poder do perdão. Sendo que amanhã, sexta-feira, já tem, então, o culto de recepção, que antecede ao encontro. Também vai ser, aliás, vai ser à noite, daí às 20 horas, né? 20 horas, também transmitido pela Rádio e TV Menorá. E lembro sempre, irmãos, esse canal, então, sempre pede, se tu está assistindo a mensagem, está gostando da mensagem, está gostando, né, do que está sendo pregado, né? Te inscreve no canal, tu vai ajudar nós, né? Ajuda o canal a ser mais divulgado, ajuda que essa mensagem possa ser levada a mais pessoas. Nós estamos pregando aqui o Evangelho do Reino, o Evangelho pleno, né? Então, sem distorção, sem fermento, Evangelho completo. Então,
tu vai nos ajudar bastante se inscrever no canal, tu gostou, curte, deixa também o teu comentário, isso também é importante, e compartilha. Sabe que alguém, eu sinto que tal pessoa precisa ouvir essa mensagem, compartilha com aquela pessoa. Tudo isso vai ajudar nós, então, nesse trabalho de pregação do Evangelho do Reino. Amém? Mas, então, estamos chegando ao final agora. Pedir, então, a nossa irmã Núbia fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Retornamos aí na segunda-feira, também 19 horas. Irmã Núbia, então, fazer a oração final para a gente encerrar a nossa live agora. Amém. Amado Deus, poderoso Pai, queremos te agradecer por essa palavra maravilhosa que foi ministrada nessa noite. Meu Pai amado, queremos também agradecer ao Senhor por o Senhor ter nos escolhido e colocado a vida eterna dentro de nós. E queremos te agradecer profundamente, pedir ao Senhor que nos ajude, Pai, cada dia mais, que o Senhor venha estar avançando dentro de cada um de nós, que o Senhor nos capacite, a ser forte e corajoso todos os dias, Pai. Nós precisamos vencer inimigos dentro de nós e sabemos que com a nossa força natural a gente não vence, mas nós temos a força do Espírito que habita em nós. E que o Senhor nos ajude, Pai, para que a gente venha estar cooperando com o Senhor todos os dias, nessa obra que o Senhor está realizando, que o Senhor está para terminar essa obra dentro de cada um de nós. Que nós possamos, Pai, ser vencedores nessa era, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todos os irmãos, Pai, que estão perseverando, que estão te buscando de dia e de noite. Pai, abençoa aqueles que também vão tomar decisão pelo batismo. Já tem pessoa aqui em Jacobina, que nós estamos trabalhando também, que já decidiram o batismo, e que o Senhor venha sustentar essa pessoa nessa decisão, que ela não retroceda, que ela não olhe para trás, mas que ela olhe para frente, que ela olhe para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. E o Senhor abençoe todos que estão assistindo a live, aqueles que ainda não tomaram decisão por Cristo, que venham tomar em nome de Jesus o mais rápido possível. Abençoa a obra aí, Natal aí, onde os irmãos estão perseverando também, todos os dias. Que o Senhor venha dar graça, venha abençoar os irmãos, fortalecer eles cada dia mais na fé. Que o Senhor venha dar habilidade para a irmã, Pai, que está querendo aprender a tocar violão. Que o Senhor venha dar o dom, venha dar capacidade, Senhor, em nome de Jesus. Estaremos orando e eu creio que o Senhor vai fazer a obra em nome de Jesus, Pai. Que a capacidade que ela precisa, que a irmã Nora precisa, o Senhor venha estar dando a ela em nome de Jesus, para que ela venha aprender, porque tudo é para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco nessa noite, Pai, nos dá um ótimo final de semana na Tua presença e que nós possamos todos os dias estar aqui, firme e forte na Tua palavra, cooperando com o Senhor, para que o Senhor avance o mais rápido possível, Pai, para dentro das nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus Então, abençoe. Deus abençoe, irmã Deus Núbia, abençoe. Sullivan, Sara, Deus abençoe, minha irmã Elizabeth. Até segunda, para quem vai assistir na live, né? Amém. Que eu estarei Amém. aqui no grupo familiar. Deus abençoe os Amém. irmãos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmão José Marcondes também, que está ali com a gente. Voltamos, então, na próxima segunda-feira.